Imagina que você é uma criança que acabou de chegar da escola depois de um dia cheio. Tudo que você quer é tirar seu uniforme, colocar seu pijama mais confortável, ligar seu PC e abrir um mundo inteiro na sua frente. Você entra em vários sites em busca de vários jogos pra jogar. Você joga, se diverte, conhece aquele amigo que você se divertiu muito jogando. Você se sente muito bem. Seu coração fica cheio, você se sente feliz e satisfeito. No dia seguinte é a mesma coisa. No dia que se segue também. E quando você pisca, você cresce. Sua vida agora é outra. As suas responsabilidades agora são outras. Você tá cansado por motivos diferentes agora. Você chega cansado do seu trabalho ou da sua faculdade. Tudo que você quer é tirar sua roupa, colocar seu pijama, abrir uma cervejinha e ligar seu PC. Do nada, você sente aquela onda de nostalgia. Anos antes, a realidade era outra, mas poucas coisas mudaram. Você ainda é aquela criança. De repente, você lembra daquele jogo que você amava jogar anos antes e decide procurar por ele pra ver como ele tá hoje em dia. Depois de muito pensar, você lembra, pesquisa por ele e vê que de alguma forma ele ainda tá ativo. Você lembra seu login e entra, mas nada era como antes. Você lembra daquele seu amigo que jogava com você e acha ele na sua lista de amigos e vê que a última vez que ele jogou foram anos atrás. Você anda pelo mapa e não vê ninguém por lá. Andando por aqueles lugares que você tanto se divertia e antes era cheio de players, você sente uma sensação esquisita no peito. Uma sensação de que tudo aquilo acabou. Um vazio, uma tristeza misturada com nostalgia. Você olha a quantidade de pessoas jogando, zero. Tá, eu sei que a maioria de vocês simplesmente odeia vídeos sobre vazio. E não, esse não é um vídeo de vazio, mas eu não tenho uma palavra melhor pra descrever a sensação que esses jogos causam sem ser vazio mesmo. Entrar em um jogo que antigamente era cheio de pessoas e agora tá sem nenhum jogador, ou com bem menos do que o normal, dá uma sensação diferente. Como se fosse a sensação de estar sendo observado, solidão, nostalgia. A sensação de pisar em um lugar que você frequentava bastante antigamente, mas agora ninguém vai além de você, traz uma espécie de melancolia diferente. Talvez isso se deva ao fato da nostalgia e da saudade dos tempos que a gente passava nesses jogos, não sei. Alguns jogos só têm essa vibe independente disso mesmo. Por isso, eu decidi entrar nesses jogos que tem 0 jogadores, ou quase, a maioria não morreu totalmente. Foi um pouco difícil pensar em jogos que ainda existem e tem poucas pessoas jogando, vou confessar, mas eu consegui lembrar de alguns que eu jogava e descobri outros que nunca tinha jogado antes, e bom, eu decidi citar 4 aqui, e são jogos que eu já joguei antes. E nada mais justo do que começar com o jogo que me deu o pontapé inicial pra fazer esse vídeo. Kogama. Vocês lembram do Kogama? Durante uma época, o Roblox apareceu e fez muito sucesso, e alguns jogos desse estilo também apareceram, e entre eles veio o Kogama. O Kogama era uma plataforma de jogos. Vocês comentaram muito isso no meu último vídeo, então eu vou falar assim aqui, tá bom? Ok? Tá bom? E ele era basicamente um site que você entrava e tinha vários jogos dentro, tipo o Roblox mesmo. Só que assim, na minha opinião, ele era um pouquinho melhor, simplesmente porque ele aguçava ainda mais o lado criativo dos players. Você podia montar mapas de uma forma muito mais fácil e acessível do que no Roblox. Era muito mais fácil criar um mapinha e viralizar com ele. Você podia criar seu avatar montando ele bloco por bloco, construindo do zero. Podia criar itens e vender na loja. Sem contar que ele devia rodar até em teste de gravidez. Quem tinha um PC ruim tava felizaço, eu inclusa. Eu genuinamente achava Kogama muito legal. O Kogama teve seu pico lá por 2015, 2016, que era a época que eu conheci ele, mais ou menos. Muita gente jogava ele e fazia vídeo sobre, mas com o tempo ele foi perdendo seus jogadores, talvez pelo boom que o Roblox teve na mesma época. E diferente do Roblox que manteve a popularidade ao longo dos anos, o Kogama acabou morrendo, ou quase. Eu entrei nele de novo e eu fiquei surpresa ao ver que tem mapas que foram criados recentemente com uma quantidade até que razoável de pessoas entrando. Mas é indiscutível que esse jogo perdeu muita quantidade de jogadores. Eu decidi começar por um mapa que eu vi que foi criado esse ano. Ele é um mapa de festa junina e, obviamente, eu não achei nenhum player online. Esse mapa parece ser basicamente uma areazinha em volta da fogueira com mesinhas e barracas. Ele não parece ser nada além de uma areazinha pro pessoal ficar conversando e, assim, ver ela sem ninguém foi bem solitário, eu admito. Eu percebi no site que tem uma área chamada Jogando, e foi ali que eu caí na real de que eu não iria achar muitas pessoas no jogo mesmo, porque essa área é de jogos que tem jogadores ativos. E no momento que eu gravei esse vídeo, só 2 mapas estavam sendo jogados, que no total tinham 9 players. Sim, é muito pouco. Eu cliquei nesse mapa, crie seu
lar. Ele dizia que tinham 5 pessoas jogando, mas quando eu entrei, que nostalgia que me deu, cara. Essa área de início com as escritas do criador do mapa, eu morria de rir com o pessoal escrevendo as coisas errado e com as histórias que eles costumavam inventar em alguns mapas de história. Era realmente muito legal. Entrando na área principal do mapa, eu vi só uma pessoa jogando, e o mapa tava cheio de blocos espalhados, o que era basicamente a premissa dele. Você entrava e construía coisas. E não tinha nada demais nele, honestamente. Ele dizia ter mais players, né? Falava que tinha 5 e tinha só um, que eventualmente saiu da minha visão, então eu fiquei completamente sozinha dirigindo esse meu carrinho aí. Eu procurei mais alguns mapas e eu achei esse de Fuga da Pirâmide. Esse tipo de mapa, junto com os mapas de história e parkour, eram os meus preferidos na época. Tinham vários mapas desse estilo escape e tal, que faziam muito sucesso na época. Mas nesse mapa em específico, você tinha que escapar da pirâmide. Você passava por alguns obstáculos e, cara, essa construção de mapa é perfeita. De pensar que os criadores faziam isso com bloquinhos às vezes, sem ter nenhuma noção de design de jogos. E na maioria das vezes eram crianças. Sério, eu fico realmente espantada. Isso aqui era muito bom. Olha esse esqueletinho aqui, cara. Enfim, esse mapa tinha um labirinto e depois de muito tentar e não achar saída, eu acabei desistindo. Me julguem, eu odeio labirinto. O último mapa que eu entrei, porque, né, não tinha muito mais o que fazer, foi esse aqui, o Cantinho Kogama, com essa thumb aí escrito "Fica comigo". Esse tipo de mapa era absurdamente popular. Era um cantinho pra você conhecer pessoas e web namorar com elas, basicamente. Eu não sei se todos eram assim, porque nunca tinha entrado neles, mas assim, esse aqui tinha essa área com uma cadeira escrito amizade ou namoro e esses 2 botõezinhos aqui. E eu presumo que a pessoa sentava ali e a outra apertava o botão se ela queria namorar ou ser só amiga da pessoa que tava sentada. Tinham essas áreas aqui de teleporte que o pessoal podia entrar e jogar minijogos juntos. Tinha muito disso no Kogama. Você podia colocar vários minigames diferentes dentro de uma mapinha. Essa areazinha aí da balada que eu entrei dava pra ter a visão de cima do mapa, mas eu desisti porque não tinha ninguém ali. No dia seguinte, eu entrei no site de novo em outro horário, lá pelas 2 da tarde, pra ver se tinha mais pessoas jogando, e eu me surpreendi. Tinha bem mais pessoas que no outro dia, em mapas diferentes até. Não era só em 2 mapas. E eu acho que dependendo do horário, tem um pessoal jogando. Daria até pra dizer que o jogo não morreu 100%, mas assim, pra um jogo grande desse, que fez um sucesso enorme, ter só 25 pessoas online no site todo, às 2 da tarde de uma segunda-feira, enquanto o Roblox tem mais do que essa quantidade de players em um só servidor de um jogo que é Tum Tum Sahur versus Labubu. Eu acho que a gente pode considerar que o Kogama morreu mesmo, infelizmente. Mas todo o legado dele continua lá. Nada do que as pessoas criaram anos atrás foi excluído. Tem mapas e itens de muitos anos atrás no jogo ainda, e perfis também. O Kogama não é o tipo de jogo que exclui perfis inativos. É como se ele fosse um museu do que ele foi um dia, basicamente. Eu achei algumas coisas que eu fiz na época e me deu uma sensação absurda de nostalgia, seguida de uma sensação mega esquisita quando entrei nesses mapas que mostrei pra vocês. E é literalmente a sensação de pisar em um lugar comum pra você na vida real que hoje não tem ninguém. Ou pelo menos ninguém que você conhecia. Uma categoria de jogos que me veio na cabeça na hora de fazer esse vídeo são os RPGs. RPG é uma categoria de jogos que eu já vi muitos sendo abandonados, muitos foram morrendo. E isso obviamente se dá ao fato de que grande parte desses jogos surgiu anos atrás, e por mais que essa categoria ainda seja extremamente popular, outros estilos de jogos foram ganhando notoriedade também, e foram dando lugar a esse estilo. E não só os jogos de outras categorias, mas outros RPGs mesmo, que também cresceram, e grande parte dos que eram populares, infelizmente, acabou ficando pra trás. E esses RPGs antigos são bem emblemáticos, na minha opinião, e grande parte não fechou porque, assim, uma parte das pessoas que jogavam eles na época ainda jogam, porque elas têm um carinho muito grande por eles. Então eles continuam ali firmes e fortes, mesmo sem nenhuma divulgação ou algo do tipo. E um RPG que eu pensei logo de cara foi Cabal. Cabal é um RPG que foi criado em 2005, e ele já teve seu pico, pelo menos aqui no Brasil, lá por 2017 também, assim como o Kogama. Eu não comecei a jogar ele quando ele tava no pico, mas eu conheci ele lá por 2020 e eu gostava demais. É um jogo que às vezes eu entrava vez ou outra, me dava aquela vontade anual de jogar, sabe? Então eu decidi baixar ele de novo pro vídeo. Eu criei uma conta do zero porque eu simplesmente não consegui lembrar o login da minha conta antiga, e eu passei umas boas horas jogando ele de novo. Joguei até depois de terminar a gravação e tô jogando ainda, enfim. Eu amo RPG de uma forma geral porque é muito legal só ficar farmandinho e ver seu boneco upar, ficar mais forte e usar armaduras mais legais. É o tipo de jogo que eu gosto de jogar pra passar o tempo mesmo.
mesmo. Quase todo RPG é assim, né? Mas Cabal, ele tem uma vibe diferenciada nele. Eu acho que são esses gráficos meio low poly, sabe? Eles acabam dando essa sensação de nostalgia e solidão que eu comentei. Tem algo nisso que me traz uma sensação gostosa até. Eu amo estéticas assim e honestamente, se fosse pra escolher, sei lá, os gráficos de Death Stranding e Cabal, eu escolheria do Cabal, não tô nem brincando. Parece meme, mas não é, eu juro pra vocês. Até a ambientação dele é muito da hora, esse cenário é muito bonito. Sem contar essas musiquinhas que ficam tocando no jogo. Sei lá, tem uma vibe, entende? Eu criei essa minha conta e saí fazendo as missões, e enquanto ia de um lado pro outro matando bichos aleatórios e falando com NPCs, eu vi algumas pessoas paradinhas embrasando na musiquinha e até algumas andando pelo mapa. E é aqui que essa solidão foi quebrada. Eu cheguei numa parte que ia pra um lugar que tinha muita neve, e ele é cheio de players. Na verdade, se eu não me engano, isso são tipo NPCs, assim, que os players colocam pra vender itens ou algo assim. Se eu tiver errada, me corrijam, mas eu já ouvi falar que tinha isso. Mesmo sendo players parados em AFK, ainda tinham players andando por aí, mas nada demais. Só vi alguns andando aqui e ali, e algumas partes do mapa são bem solitárias. Então ele não é um jogo com 0 players, propriamente dito, nem um jogo que morreu. Eu não sei se lá pelos mundos mais pados com gente mais forte tem mais gente jogando. Não faço ideia, não cheguei nessa parte ainda. Minha bonequinha tá bem no começo e minha conta antiga também. E esse jogo tem até guildas ativas ainda, mas assim, ele tá bem menos cheio do que antes, isso é fato. E ainda assim, ele é um jogo que passa muito bem essa vibe de solidão e nostalgia. Outro jogo que me veio na cabeça que teve uma queda enorme é o DD Tank. E se você nunca ouviu falar dele, eu tenho certeza que você tá debaixo de uma rocha, de verdade. Eu particularmente não cheguei a jogar muito ele na época que ele era mais famoso, mas baixei ele algumas vezes e joguei bem pouquinho. O DD Tank é um jogo que foi lançado em 2009 por uma empresa chinesa e eventualmente veio pro Brasil com outra empresa. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi um sucesso gigantesco, porque assim como o Kogama, ele rodava em literalmente qualquer torradeira. Ele é um jogo bem simples, onde você derrota monstros jogando bombinha neles, vai num X1 ou numa partida de 4, lá ele, contra outras 4 pessoas. Você escolhe um ângulo e uma força específicos e pode andar um pouquinho pro ângulo ficar melhor e joga sua bomba na direção do inimigo até matar ele. Você pode fugir também. Como eu falei, um jogo bem simples. Eu entrei no site tentando jogar ele, mas infelizmente ele era pra Flash e eu esqueci disso. Infelizmente não dá pra jogar ele no navegador mais, mas o próprio site me redirecionou pra uma página onde tem várias opções de download. E eu descobri que agora tem DD Tank até pra celular, não sabia disso. Eu baixei a opção pra Windows e o download dele é diretamente pelo Drive, o que eu achei bem diferente. Eu abri o jogo e o mundo de DD Tank se abriu pra mim. E meu amigo, tá explicado porque eu não entrei muito nele. Essa interface cheia de coisinhas sempre me confundiu, mas eu fui firme, criei minha personagenzinha e fiz o tutorial onde você tem que matar esses porings aqui com essa musiquinha tosquinha de fundo. Eu fiz uma missãozinha e eu me bati muito com esse menu que honestamente parece mobile, tá? Mas tem essas abinhas aqui de casamento, hall da fama, laboratório e outras coisas que eu ainda não tinha nível pra usar. Eu desisti de tentar entender o menu e parti pra uma partida contra outra pessoa e tinha algumas salinhas com algumas pessoas online, o que me mostrou que esse jogo de fato não chegou a morrer completamente também. Eu entrei numa partidinha com uma pessoa aleatória e apesar do meu erro ridículo no início aqui, eu consegui ganhar. Toda essa estética antiguinha dele é absurdamente nostálgica e definitivamente tem poucas pessoas jogando hoje em dia. E eu acredito muito que isso se deve ao fato de que o jogo começou a ficar absurdamente abusivo financeiramente falando, com muitas coisas pagas dentro dele. Chegou num ponto que poucas coisas eram free to play e além disso, teve uma época que o site caiu, entrou em manutenção e quando voltou, muitas contas tinham sido deletadas, contas que o pessoal gastou dinheiro e passou horas e horas jogando. O que eu achei bem peculiar, e eu não sei se eram sites piratas ou remakes, é que quando você pesquisa DD Tank no Google, aparecem vários sites diferentes. E eu acredito realmente que esse da 337 Games seja original. E isso se deve ao simples fato de que o jogo meio que acabou oficialmente aqui no Brasil por meados de 2016, porque a empresa dona dele meio que deu baixa aqui no país, porque segundo eles o jogo não era rentável aqui. E adivinha? O jogo pela 337 Games roda aqui sem autorização, é como se fosse um servidor privado. Então não me admira ter tantas versões do jogo, e infelizmente essas de PC não parecem
parecem ser muito populares, o que é uma pena. Pelo menos ali no chat, que fica no menu, não tinha ninguém conversando, e enfim. Eu peguei essas informações ali no canal do Nock, tirando a minha parte do gameplay, então vão lá dar uma olhada que ele fala direitinho sobre, mas enfim. Eu acho que era meio óbvio que eu iria falar de jogos sociais. Foi o tema do meu primeiro vídeo aqui do canal, e são os que, na minha opinião, dão mais essa sensação de solidão e nostalgia. Simplesmente porque a premissa inteira deles é interagir com pessoas, entrar em salas de chat, então ver jogos assim abandonados é realmente triste. E é quase impossível falar de jogos sociais sem lembrar de Second Life. Second Life foi criado lá em 1999 e foi lançado em 2003. Então sim, ele é bem antigo. E ele é basicamente um simulador de vida 3D com um mapa enorme, onde você pode interagir com outros players, seja por texto ou por voz. Os criadores não gostam de chamar ele de jogo, simplesmente porque vai muito da forma que você usa ele, segundo eles. Você pode realmente jogar, lidar com ele como se fosse só um ambiente de comunicação online e até um comércio. Sim, tem comércio dentro dele. Em 2014, os players faturaram cerca de 60 milhões de dólares só com os comércios dentro do jogo. Basicamente, existem os dólares do jogo, que se chamam Linden Dollars, e cada 250 lindens valem $1 da vida real. Então as pessoas criavam itens pro jogo, vendiam no jogo e ganhavam esse dinheiro na vida real. Second Life era literalmente uma vida secundária. Esse mapa gigantesco que eu mencionei tem áreas que podem ser alugadas pelos players por cerca de mais de $100 mensais. Os criadores do Second Life até iam criar uma versão do jogo com óculos de realidade virtual, mas em 2020, com a pandemia, muitas pessoas começaram a criar contas novas e pessoas que já tinham contas voltaram a jogar, então a empresa desistiu de focar num projeto novo e focaram no Second Life mesmo, o que foi uma jogada muito esperta deles, na verdade. Esse jogo, obviamente, tem um lado meio não tão legal das ideias e algumas coisas bem paia, que são até que comuns de jogos sociais, aconteceram, mas eu não vou focar muito nesse lado obscuro aqui hoje. Assim como todos os jogos que eu mostrei nesse vídeo, eu vou bater muito na tecla antes que falem algo, esse jogo não morreu totalmente. Eu entrei nele, criei minha continha e fui teleportada pra essa área aqui onde eu podia selecionar um personagem default, e tinha um player ali. Eu fui andando, seguindo as setas com essas placas aí, provavelmente me dando uma espécie de tutorial até chegar nisso aqui. O que diabos é essa montaria? Parece um morcego. A vibe dele me lembra um pouquinho a vibe que o Cabal passa, apesar de não ser tão low poly quanto ele. Esse gráfico antiguinho, de novo, é muito da hora. Eu abri um mapa que é gigantesco, ele tem muitas áreas, e eu fiquei em choque, inclusive. E cada pontinho verde desse é um player, e tem áreas que tem até que uma quantidade razoável de players, sim. Eu tentei teleportar pra essa área aqui, onde eu vi uma linha de players, mas eu acabei não achando absolutamente nada por ali, não achei ninguém. E decidi ir pra outra área, onde tinha só uma menina que eu tentei observar, mas por algum motivo minha boneca não conseguia parar de andar. E eu finalmente consegui fazer ela parar e eu vi essa boneca de perto. E, cara, é extremamente realista a forma como a pessoa fez essa boneca. Isso me lembrou muito o IMVU, que é outro jogo social parecido com esse, que eu podia também ter falado aqui, mas enfim. Eu entrei em uma parte do mapa, que é uma lojinha, e eu honestamente acho legal essa coisa de você ir andando pelo mapa, entrar numa lojinha, fazer comprinhas e tal. Imitando bastante a vida real mesmo. Além de entrar nessas lojas físicas, tem como entrar no site, que tem um marketplace onde você pode achar uma infinidade de itens por vários preços. Seja itens de vestuário ou de decoração pra casas. Mas, cara, tem uma coisa que me confunde demais na criação de personagens. Ela não é nada simples. Ela é cheia de pastinhas que você tem que colocar como se fossem os arquivos das roupinhas dentro e tem que ir arrumando e, mano, é realmente muito confuso. Eu não consigo entender. É demais pro meu cérebro burro. Eu não consegui achar mais players online, mas deve ser porque o mapa é grande mesmo. Ele é muito, muito, muito grande. Eu acho que é quase impossível explorar tudo. E eu acho que as pessoas estão espalhadas por ali. Mas o fato é que o jogo tá bem vazio de modo geral e é pouquíssimo falado hoje em dia. Eu fiquei mais um pouquinho no jogo, mas eu acabei saindo porque não tinha muito o que fazer, eu tava me batendo muito. Acho que esse jogo é muito complexo pra mim. A tendência é tudo isso acontecer mesmo. Os gostos vão mudando conforme as gerações passam, e se as empresas dos jogos não se adaptam a isso, os players acabam enjoando e indo pra outros jogos. E a gente vai ver cada vez mais jogos que são queridos pra gente perdendo os players aos poucos. É inevitável, demore o tempo que for, isso vai acontecer. É o ciclo natural das coisas, assim como tudo na vida. E vai ser realmente muito estranho ver isso acontecendo, ainda mais se, assim como eu, vocês também se apegam muito a certos jogos. Mas, infelizmente, isso acontece. Aproveitem enquanto ainda podem. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pelos 10 mil inscritos e pelo retorno que me deram no último vídeo. É sério, gente, isso é muito importante pra mim e significa tudo. Continue se inscrevendo. Muito obrigada. Eu sou a Yu do Dissonância e tchau!